Olá, Provérbios 10, 22, você já leu? Na Nova Almeida está escrito assim: a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Esse texto aparece sendo usado para defender a teologia da prosperidade de alguma forma, principalmente porque diz a bênção do Senhor enriquece. E às vezes as pessoas tomam um texto, né, um provérbio, como se fosse uma afirmação geral, válida para toda e qualquer situação, toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer contexto, sem estabelecer assim uma relação desse texto com o todo das Escrituras. Não percebem que várias pessoas das Escrituras, personagens abençoados por Deus, não viveram em riqueza, pelo contrário, viveram sem muitos recursos, né? Mas, além disso, há um problema a mais nesse texto, na leitura desse texto, que pode impedir uma conexão muito importante. Que isso está na segunda metade do texto. Algo que muita gente recomenda, eu não recomendo, é que a pessoa pegue várias traduções para fazer o estudo da Bíblia. Nesse texto, por exemplo, isso não vai adiantar de nada. Por quê? A única coisa que você vai saber, acessando várias traduções, é que você não sabe qual escolher. Veja bem, aqui na Nova Almeida diz: a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Ou seja, ele é o Senhor Deus que não acrescenta nenhum desgosto a ela. Na NVI diz o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza, tudo bem, né? E não inclui dor alguma. Ou seja, aqui o sujeito do verbo inclui é a própria bênção. A própria bênção permanece como sujeito nessa segunda metade do provérbio. Na Nova Almeida, o sujeito é Deus, é o Senhor, né? Porque a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta. Então, ele aí que está recuperando o Senhor, obviamente, né? Aí, se você lê na NTLH, a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Aqui, o sujeito do verbo da segunda metade não é nem a bênção, nem o Senhor, mas nenhum esforço. Nenhum esforço pode substituí-la. Não vou nem me preocupar com o sentido do verbo em si por enquanto, né? Na Bíblia, Ave Maria, né, edição a Ave Maria, diz o seguinte: é a bênção do Senhor que enriquece, o labor nada acrescenta a ela. Aqui o sujeito, na segunda metade, é o labor e não a bênção nem o Senhor. Parece mais com a NTLH. Algo que é bom aqui nessa tradução também, na primeira metade, é a bênção do Senhor que enriquece, porque no texto hebraico tem uma construção que enfatiza a bênção aqui, né? Não é uma frase direta, a bênção do Senhor enriquece. É assim, a bênção do Senhor, ela enriquece, né? Como se fosse um destaque, assim, uma ênfase nisso. Agora a segunda metade, né? Por que tem essa variação de sujeitos aqui, né? O sujeito é a bênção, o sujeito é o Senhor, o sujeito é esse esforço, essa dor, esse labor, o que quer que seja, né? Na verdade, a bênção não pode ser o sujeito. Isso gramaticalmente é muito claro. Então a NVI, me parece que é a NVI que faz isso, né? Ela deixa a bênção continuando sendo o sujeito. Não só a NVI, a Almeida Corrigida e Fiel também, né? Não foi tão fiel assim, porque ela diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores, né? E não traz, então, mantém-se o sujeito à bênção, e a bênção é o sujeito desse traz, né? Não traz consigo dores. Isso não está correto por quê? Em hebraico, os verbos têm gênero, né? Os verbos têm um gênero gramatical. A bênção, em hebraico, é feminino. O verbo, então, na primeira metade desse provérbio, está no feminino, concordando com a bênção, que é o seu sujeito. Na segunda metade, isso que não traz dor, não acrescenta dor, isso não acrescenta alguma coisa, né, ou não acrescenta, esse verbo está no masculino. Ou seja, a bênção não pode gramaticalmente ser sujeito desse verbo, desse segundo verbo que aparece no provérbio. Tudo bem?
Quem temos de masculino aí, então, para ser candidato a ser sujeito desse verbo? Temos o próprio nome de Deus, que aparece na primeira metade do provérbio, e aí seria o que a Nova Almeida fez aqui, né? Deixar o Senhor como sujeito, a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nada a ela, isso está escrito, não acrescenta nenhum desgosto a ela. Ou podemos pensar, o que é muito interessante, que é o que fez a NTLH, que é o que fez a Ave Maria, que o sujeito é essa outra palavra que ali está, que é o termo etzev, que é masculino também, né? E que está na segunda metade, que é traduzido por desgosto, que é traduzido por labor, por dor e várias outras coisas, né? E aí, então, a gente não teria nada da primeira metade do provérbio sendo trazido como sujeito para a segunda metade. O sujeito estaria justamente aqui. E como seria, então? Né? Literalmente algo assim. A bênção do Senhor, ela é que enriquece e não acrescenta, vou deixar o acrescenta, e não acrescenta o labor, a dor, a angústia, não acrescenta junto com ela. Literalmente seria bem traduzido assim. E a dor e essa ansiedade por ter e esse esforço próprio dolorido não acrescenta junto com ela. É a bênção que enriquece, esse esforço humano todo angustiante e angustiado não acrescenta junto com ela. Simplesmente assim. Por quê? Porque esse termo, o etzev, está no masculino e ele pode ser muito bem o sujeito do verbo. Ele está depois do verbo. Ótimo, essa é a ordem mais comum da frase em hebraico, né, da oração em hebraico. Verbo depois do sujeito, não como em português, sujeito depois verbo. Me parece mais fácil ler assim do que o erro gramatical de manter a bênção como sujeito e também do que trazer o Senhor que está mencionado no meio ali da primeira metade do provérbio e colocá-lo, encaixá-lo como sujeito dessa segunda metade. Não me parece uma leitura natural essa, de trazer o Senhor como sujeito. Muito mais natural seria a bênção do Senhor, ela enriquece e a dor humana, a dor da angústia de querer ter, não acrescenta junto com ela. Eu acho que é a leitura mais simples a se fazer. Agora eu quero comentar sobre o conteúdo, o que essa leitura faz de diferente por nós. Ela nos ajuda a lermos esse provérbio, não isoladamente, mas em comparação direta com o Salmo 127, versículo 1 e 2, né? Versículos 1 e 2. Que diz assim, é um texto muito conhecido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse é o versículo 1. Isso teria uma relação totalmente direta com a primeira metade do provérbio, né? A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor é ela que enriquece. Ou seja, não adianta todo o trabalho se o Senhor não quiser abençoar essa edificação da casa, esse trabalho do sentinela, né? O Senhor que faz isso acontecer devidamente. E a segunda metade do provérbio, né? A dor humana angustiante pela riqueza não acrescenta junto com a bênção, teria uma relação direta com o versículo 2 do Salmo 127. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa inutilidade desse esforço separado da bênção do Senhor estaria expressa de forma mais demorada aqui nesse versículo 2 do Salmo 127 e de forma bem sucinta na segunda metade do versículo 22 do capítulo 10 de Provérbios. Percebe? E se a gente ler assim, então, esse versículo, né, com esse cuidado de entender quem é o sujeito da segunda metade, uma questão que parece completamente gramatical, essa leitura vai nos levar ao Salmo 127, 1 e 2,
e vai nos levar também a percebermos que não se trata aqui de uma afirmação categórica de que todo mundo que é abençoado por Deus fica rico, mas sim de que o Senhor abençoa as pessoas e que a bênção do Senhor é necessária para que os planos, para que as atitudes cheguem a bom termo, que é o que diz o Salmo 127, que não vai ser usado frequentemente para defender que Deus enriquece todo mundo. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Claro, claro. Né? Isso não precisa ser adepto da teologia da prosperidade para entender ou para ver isso na vida. Né? Nós, quando empreendemos alguma coisa, sempre colocamos isso nas mãos de Deus. Aqui está, na verdade, também algo que não é muito bem quisto pelos teólogos da prosperidade, que é o se Deus quiser lá de Tiago. Né? Se Deus quiser, nós faremos isso e aquilo. Porque nós sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Né? É uma expressão, na verdade, da dependência que temos diante de Deus. Né? Da dependência que temos diante de Deus, não só para coisas espirituais, mas também para coisas materiais. O que nós aprendemos de forma muito simples no primeiro mandamento. Né? De quem nós dependemos, em quem nós confiamos para tudo que precisamos. Em primeiro lugar, nossa confiança sempre precisa estar colocada em Deus. E aí, com isso em mente, nós vamos ler esse versículo 22 do capítulo 10 de Provérbios de forma muito tranquila. Olha, é a bênção do Senhor que enriquece, é a bênção do Senhor que traz os recursos. E não a nossa ansiedade, a nossa vontade de ficar rico, que está presente em muita gente que procura a teologia da prosperidade, essa dor e essa ansiedade por ficar rico não acrescenta junto com a bênção do Senhor. Então, assim também, né? Não tentemos usar essa ansiedade, essa dor, esse labor por ficar rico no âmbito religioso, tentando manipular Deus para nos enriquecer. Nós não controlamos a bênção do Senhor também. Esse vídeo, então, tem a ver com teologia da prosperidade. Eu nem sei que título dar para esse vídeo, né? Talvez se eu pudesse postá-lo sem título e pedir um título a vocês, porque ele tem a ver com a teologia da prosperidade, mas ele tem muito a ver também com a necessidade de acessar o texto bíblico em sua língua original. Um pastor que estivesse preparando um sermão a partir desse texto, sem acessar o texto em hebraico, não conseguiria se resolver qual tradução usar. E seria péssimo, no púlpito ou no estudo bíblico, pegar várias traduções e dizer essa diz isso, essa diz aquilo, essa diz aquilo. Porque a pergunta que eu faria, e qualquer membro, qualquer pessoa da igreja perspicaz faria tudo bem, mas estão dizendo coisas completamente diferentes, qual tradução está correta? E você não sabe qual tradução está correta lendo as traduções. Você só pode avaliar as traduções, num caso desse, de forma muito clara, acessando o texto hebraico. Então o vídeo é sobre esses dois assuntos. Eu posto e vocês façam o que quiserem com ele. Bênção de Deus e até a próxima.